Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Quero deixar uma meditação para todos os irmãos, todas as irmãs em Cristo Jesus, na tarde deste dia. Palavra esta qual se encontra no Evangelho de Jesus, escreveu segundo São Marcos, capítulo 2, versículo de número 5, 6 e 7, que diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é de Deus? Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Os versículos que agora acabamos de fazer a leitura conta a história do paralítico de Cafarnaum, a qual foi descido por 4 homens em um leito pelo telhado. Mas o que é perdão mediante a Bíblia? A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado desta palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que o pecador é devedor espiritual. Até Jesus usou esta linguagem figurativa quando ensinou aos discípulos como deve orar, dizendo: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A pessoa se torna devedora como quando transgride a lei de Deus. Cada pessoa que peca precisa suportar a culpa de própria transgressão. E o justo castigo do pecado é reluzante, é resultante. Ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde a sua comunhão com Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que Jesus pagou o preço por nossos pecados com a sua morte na cruz. Quando aceitamos o convite para a salvação através de nossa obediência aos mandamentos de Deus, Ele aceita a morte de Jesus como o pagamento dos nossos pecados e também nos livra da culpa por nossas transgressões. Não ficamos mais na posição de infratores da lei ou devedores diante de Deus. Somos perdoados. O perdão, então, é um ato no qual foi ofendido livrar o ofensor do pecado, libertá-lo da culpa pelo pecado. Este é o sentido pelo qual Deus se esquece quando perdoa. Não que a memória de Deus seja fraca, mas Deus lembrou-se do pecado de Davi a respeito de Betseba e Urias, muito tempo depois que Davi tinha sido perdoado. Ele liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado, isto é, cessa de imputar a culpa deste pecado à pessoa perdoada. A Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele é um Deus que perdoa todo tipo de pecado. A Bíblia também vai mostrar que quando o paralítico de Cafarnaum foi descido pelo telhado em um leito por 4 homens, estava ali todos os escribas e todos os fariseus. E quando viram Jesus realizar um milagre através de somente uma palavra, os escribas começaram a duvidar e a arrazoar em seu coração. Quando Jesus ele disse que os pecados daquele homem estavam perdoados,
Jesus ele estava dizendo que não era por causa do pecado que ele tinha cometido que ele estava paralítico, mas a paralisia habitava na vida daquele homem para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. O perdão do pecado daquele homem só foi um aperitivo para que todos aqueles que estavam naquele lugar descobrissem que Jesus não estava ali somente para fazer milagre, mas também para perdoar pecado. E através dessa indagação eu quero dizer para você nesta tarde que Deus ele não está aqui para você somente para realizar milagres na sua vida, somente para entrar com providência, somente para trazer de volta aquilo que se perdeu, somente para restituir aquilo que se foi devorado, aquilo que foi destruído, somente para trazer de volta aquilo que o diabo levou. Não, Deus ele também está aqui para realizar milagre na sua vida. E se você crê no milagre de Deus, que você venha estar assim adorando e glorificando o nome do Senhor através dessa palavra, porque esta palavra é para você que está precisando de um perdão, esta palavra também é para você que está precisando de um milagre. Deus ele não é só Deus de milagre, mas ele é um Deus que perdoa os pecados. Mas quando os escribas estavam arrazoando no seu coração, Jesus conhecia o estado de espírito de todos. E quando o Espírito revelara a Jesus que os escribas estavam arrazoando, Jesus, com a sua palavra, entra em cena mais uma vez, perguntando aos escribas o porquê estavam duvidando ou arrazoando daquilo que Cristo mesmo, o próprio, tinha dito, referente ao pecado ou ao milagre. Então os escribas falaram: ninguém pode dizer perdoados está o seu pecado, a não ser aquele que venha de Deus. Então Jesus, já sabendo a resposta que diria para aqueles homens, disse para os homens: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra. Aleluia. Ele diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porém, Jesus já tinha dito para aquele homem que o pecado dele já estava perdoado. Então eu vim como profeta de Deus na tarde deste dia para tão somente dizer para você: levanta, toma a tua cama, toma o teu leito, o teu pecado já foi perdoado. E porque o teu pecado foi perdoado, levanta e vai para a tua casa. Recebeste 2 milagres em uma só palavra. Recebestes o perdão, que é um milagre divino, e recebestes o milagre divino que é da parte de Deus. Então toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus e glorifique a Ele, porque somente Ele tem o poder, aleluia, e tem a misericórdia necessária para a nossa vida. Que em Cristo Jesus vocês sejam abençoados e abençoadas. Amém? E graças a Deus.